Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Vamos iniciar então, hoje, 1º de junho, com muita fé, com muito amor, com muita determinação, este mês. Hoje domingo também, Então o título é Fé e Determinação. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frios, calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. À medida que encerramos mais um capítulo em nossa vida, seja o fechamento de um ano, seja a transição de uma estação para outra, enfrentamos o desafio de abraçar novos ciclos com fé e esperança. Contudo, quando há falta de fé, sentimos como se a vida passasse sem significado ou realização. No entanto, cada novo ciclo traz consigo uma promessa de amadurecimento e renovação. Só depende de cada um de nós confiar para então desfrutar dos propósitos de Deus. Quando as águas do dilúvio baixaram e Noé pôde sair da arca, sua primeira ação foi a gratidão e a adoração a Deus. Esse gesto simboliza o reconhecimento e a celebração das promessas cumpridas pela bondade e fidelidade do Pai. Como Noé depositou sua fé naquilo em que Deus o instruiu, nós também devemos confiar e cultivar um coração grato e adorador, independentemente dos desafios ou dos planos ainda não realizados. A cada manhã, as misericórdias de Deus são renovadas, e isso deve nos inspirar diariamente e abraçar novas ideias e projetos, com otimismo. Que tal aproveitar este momento para refletir sobre seus objetivos? É tempo de estabelecer novas metas e reaviver sonhos adormecidos, avançando com determinação. Como estão os seus planos? Não planejar o futuro é destinar a si mesmo ao fracasso e à estagnação. Não permita que a correria do dia a dia coloque no mundo automático, sem planos, sonhos ou projetos. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em sua vida. E por meio dela, abrace o amanhã com fé e determinação. Siga a orientação do Pai e segue a lugares que nunca imaginou alcançar. Sempre haverá renovo para um coração disposto. Deixa de sonhar. Quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. É isso aí. Quando a gente navega, quando a gente segue em direção com Deus, a gente tem os nossos planos, que a gente sempre diga que seja feita a vontade de Deus, Tudo na nossa vida dá certo. Assim como Noé, esperou as águas do dilúvio baixar para sair da arca, a primeira ação dele foi agradecer e adorar a Deus. Nós, quando as águas do dilúvio desaparecem da nossa vida, os nossos problemas ou qualquer coisa que nos afeta, ou até mesmo sem nada nos afetar, nós agradecemos a Deus. Quando nós conquistamos qualquer coisa, seja espiritual ou seja objetos, nós agradecemos a Deus. Pois bem, não estava nos meus planos dessa cirurgia que eu fiz no joelho. Além de Deus estar sentindo mais dores do que eu sentia. Mas teve que haver. Por mais que eu dissesse para o médico que eu não queria mais fazer cirurgia. Graças a Deus eu fui, fiz a cirurgia. Foi um dia estressante, foi um dia cansativo, porque eles marcam um horário para a gente se internar, e a gente pensa que se eu vou me internar às 6 horas da manhã, então a minha cirurgia vai ser cedo. E eu não sei bem o horário que eu fui operado, não sei. Eu sei que eu acho que eles chamaram a gente, acho que já eram umas 10 horas para entrar.
Na verdade, aí sim se internar, né? Porque até então a gente estava na recepção com a pulseira no braço. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, como é que eu posso dizer? Não gosto de esperar. Eu sou muito ansiosa, eu não gosto de esperar. E outra coisa, eu acho que isso também muitas vezes é fazer gente de palhaço. Por quê? Nós tivemos que sair daqui de Bombinhas, acho que era 10 para as 4 ou 15 para as 4 da manhã, e chegar lá em Timbó 6 horas da manhã. Certo? Fizemos uma paradinha só, porque a gente não vai parar em qualquer lugar. Eu mesmo com dor, aguentei firme, mesmo porque também um bom trecho eu dormi dentro do carro, dormi no banco de trás, fiz a cirurgia do joelho. Voltei para casa no mesmo dia, eu já sabia disso, né? Porque lá eles não costumam muito deixar a gente no hospital, só se a pessoa passar mal na cirurgia ou qualquer coisa do tipo. Porque eu já fiz cirurgia 2 vezes da mão lá, e as 2 vezes eles me deram alta no mesmo dia, quando a gente vai de condição própria, né? Porque quem vai com o carro da prefeitura aí tem que ficar lá e vir só no outro dia. Então, quer dizer, a gente passa muita fome, né, gente? Eu jantei às 8 horas e fiquei até o outro dia, até sair do hospital. Deveria ser, acho que quase 5 horas, acho. Meu marido me levou um bolinho de carne e um refri, eu tomei. E ainda fiquei com fome, né, claro. E chegando em casa, ele fez alguma coisa ali, a gente comeu, me deitei. Mas assim, gente, não vou dizer pra vocês que eu não tô com dor, assim, que todo mundo que faz cirurgia sente uma dorzinha de nada, né? Mas não é dor terrível, não é dor terrível. Ontem eu fiquei mais tempo na cama. Levantei um pouco de manhã, fiquei um pouco sentado aqui, porque aqui é o meu lugar preferido. Por causa das minhas plantas, já abri o portão para o meu cachorro fazer as necessidades. Olhei minhas plantas, sei que elas precisam ser molhadas. E sentei aqui para fazer essa reflexão. Então, nós iniciamos o mês agora. Hoje nós estamos iniciando o mês de junho, metade do ano, né? Então vamos, nesse mês de junho, ser grato a Deus por nós iniciarmos mais um mês. Ser grato a Deus, nós já passamos meio ano de 2025. Com dificuldades, sem dificuldades, eu estou aqui, ó, com 2 moletas. Que, como vocês sabem, eu tenho um problema na minha perna esquerda, que é fraca, que eu posso cair. E não posso colocar muita força na minha perna esquerda, da minha perna direita. Se bem que na carta do médico diz que para mim usar a muleta só se eu sentir muita dor no joelho. Mas eu já uso mais ela por causa do lado esquerdo, né, porque a minha perna é fraca. Então, ontem à tarde eu fiquei mais na cama, sabe? Uma que ontem eu fui dormir muito exausta da cirurgia, de ter acordado muito cedo, de ter dormido muito pouco. Tanto que eu acordei até tarde ontem. Hoje, essa noite, eu fui dormir também, era 1 e pouco da manhã, porque eu tenho os medicamentos para tomar. E além dos medicamentos, eu tenho que tomar o remédio de dormir. E eu não queria misturar muito, então eu tomei os medicamentos até meia-noite. Foi o último que eu tomei. Depois eu dei mais um tempo para tomar os 2 tipos de remédio que eu tomo para dormir. Então eu fui começar a dormir mesmo, era 1 e pouco da manhã. Mas eu fui dormir muito angustiada, muito triste. Graças a Deus, gente. Eu sei que muitas vezes eu saio dentro da reflexão, mas eu acho que tem tudo a ver, sabe? Graças a Deus eu tenho um companheiro que tá ali na luta comigo, direto. Ficou lá no hospital comigo, me acompanhou durante todo o tempo. Deixaram ele entrar comigo por causa da minha deficiência. O tempo inteiro eu estava de cadeira de roda, né? Porque depois que... E tá aqui em casa, faz almoço, faz janta. Ontem até me levou janta na cama. Faz as coisas na medida do possível, né? De lavar roupa, pendura, lava louça.
Aí ontem ele estava até reclamando, ele disse que se fosse para ele viver cuidando de uma casa, ele ia viver comprando tudo descartável. Então assim, eu tenho, não é pena, porque isso é uma palavra feia, né? Mas assim, eu não me sinto bem, porque eu sei que ele já trabalha de segunda a sexta num serviço pesado, né? Mas, é, fui dormir agradecido a Deus por ter colocado ele na minha vida, por ele ter disposição para me ajudar, porque eu sei que existem muitos que não têm. Mas triste, triste porque tenho 4 filhos, porque tenho pais, porque tenho irmãos. E somente a minha mãe mandou uma mensagem para mim perguntando como eu estava ontem. Somente a minha mãe. Mandou uma mensagem de manhã para mim. Mandou mensagem, ligou, não lembro. Mas ninguém veio aqui. À noite, quase 8 horas, eu acho. Meu marido ainda falou assim, vou fechar o portão. Acabou o horário de visitas. É triste pra gente. A gente se sente muito rejeitada. Um dos meus filhos mais novo simplesmente foi passear com o pai para não sei para onde, que é onde o tio dele mora, num sítio, lá para perto de Laguna, sei lá. Que o pai pediu para ele dirigir, para ele levar. Aí foi ele, a mulher, o filho dele. O filho dele já tem uns 6 meses ou mais que eu não vejo, que dói no meu coração de não ver aquele neto. Porque eles são separados, né? É filho de pais separados. Não posso esquecer. Teria uma pessoa aqui em casa me vendo, sim. A minha ex-nora e a minha neta. Que veio ontem de manhã, eu estava editando a reflexão quando ela apareceu aqui. E mandou mensagem na sexta-feira já dizendo que ontem iria vir aqui me ver. Aí eu digo para vocês, o que a gente é? Quer dizer, eu não sei nem por que eu me sinto tanto, sabe? Mas é porque eu sou uma pessoa muito frágil. Eu sou uma mãe, tipo, super poderosa. Meu marido ontem disse pra mim, isso aí é pra te deixar de ser boba. Porque quando tu pede pros teus filhos alguma coisa, enquanto tu não resolve, enquanto tu não faz, tu não descansa. Aí toma agora pra ti. Tem um que eu não sei nem o que tá fazendo, eu sei que pesca tainha, mas eu não sei nem se tá pra fora, se não tá pra fora, que não me mandou mais uma mensagem, que não me mandou mais nada. A última mensagem que ele me mandou foi Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, te amo, pronto. Por isso que eu digo, né? Por uma parte, a tecnologia foi boa, por outra parte, não. Então, assim, isso deixa a gente triste. Isso deixa a gente abalada. Porque, querendo ou não, foi uma cirurgia que eu fiz. Porque não é. Não foi nada cirurgia de alto risco. Tudo cirurgia de alto risco, gente. Eu fiquei morta de medo ontem, a hora que eles falaram que iam me dar hack. Ontem, na cirurgia. Por causa das peças que eu tenho na coluna. Eu ainda falei pra eles, eu tenho um monte de peça na coluna lombar. Então, toda cirurgia de alto risco. Não tem essa, não tem aquela que não seja. Tô aqui, ó. Sou obrigado a usar bermuda quando eu tirar esse curativo, que já tá sangrando de novo. Ontem já tinha sangrado. Não dá de colocar uma calça que seja mais apertada, tem que ser ou calça de pijama, que é mais larguinho, porque tipo leg não dá pra mim usar. Então eu tenho que usar bermuda e sentar com uma mantinha em cima das pernas, né, quando tá muito frio. Que aqui não tá muito frio não, tá maleável. E esse roupão vocês vão me ver muito com ele. Vai ser secar e vestir de novo. Então, gente, aqui tá falando que Deus é misericordioso, né? E toda manhã são renovadas a misericórdia de Deus. E é verdade, toda manhã a misericórdia de Deus é renovada em nossa vida. Todo instante, todo dia, toda hora. Porque é somente pela misericórdia de Deus que a gente vai vencendo todas as batalhas do dia a dia. Que é somente pela misericórdia de Deus que nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos se fortalecendo do amor dele. E ele não deixa que nós se sentimos desprezadas. Porque Deus é conosco. E este amor de Deus para comigo, ele tem me mostrado. Eu estava até agora com um hino na cabeça. Como é que é?
aquele que parecia... Aí eu não lembro agora, eu só sei que sou um milagre e Deus está aqui, né? E eu sou um milagre mesmo. Então, gente, aqui vem perguntando como estão os seus planos. Se eu for responder para vocês como está o meu plano, os meus planos, porque diz não planejar o futuro é destinar a si mesmo ao fracasso e à estagnação. Eu não planejo o futuro. Eu não planejo o futuro. O futuro a Deus pertence. Sou contra isso que está escrito aqui. Não permita que a correria do dia a dia o coloque no modo automático sem planos, sonhos ou projetos. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em sua vida. E por meio dela, abrace o amanhã com fé e determinação. Siga a orientação do Pai. Chegue a lugares que nunca imaginou alcançar. Bem, se esse lugar que nunca imaginei alcançar, seja sucesso, seja dinheiro, seja qualquer outra posição, eu não penso. Eu não almejo. Deus é extraordinário, sim, para a minha vida espiritual. E eu sei que tudo que a gente tem é graças a Deus. Eu mesmo não tenho nada, só tenho essa casa de material. Mas é graças a Deus. Porque Deus me deu força, coragem, saúde. E com o suor dos nossos rostos é que nós temos isso aqui. E planejar planos, e fazer planos. Como estão seus planos para o futuro? O meu plano para o futuro é que a minha fé aumente cada vez mais. É que as pessoas se amem cada vez mais. E através desse amor, que esse amor seja elevado a Deus, multiplicado, triplicado a Deus cada vez mais. Que as pessoas busquem a Deus cada vez mais, inclusive eu. Mais planos de fazer viagens, planos de comprar um terreno. É aquilo que eu falei já para vocês, eu tinha vontade de comprar um carrinho para mim. Só que é uma vontade, não é um plano. Se eu conseguir comprar, muito que bem. O meu plano, vamos supor, de agora em diante, é marcar consulta com o meu médico ortopedista de coluna. Pegar mais uma carta para levar no INSS dia 30. E ver o que eles vão fazer da minha vida, né? Parar dessa enrolaceira de estar deixando só em auxílio-doença, auxílio-doença. Uma pessoa como eu. E resolver de uma vez isso, essa perrengue, nem que seja para ganhar menos. Mas pelo menos eu vou ter certeza, não, eu estou aposentada por invalidez e pronto. Não fica nessa perrengue de tal dia tem perícia, tal dia tem perícia. Então, meu sonho mesmo, agora mesmo, de início, sem ser as coisas de Deus, é resolver esse meu problema com o INSS e ficar boa da minha perna, do meu joelho, da minha cirurgia, porque em breve terá outro. E é isso. E quem sabe, estou com muita vontade de ir no Paraná. Quem sabe meu marido tira uns diazinhos aí, depois que eu tirar os pontos do joelho, para nós ir até lá. Porque eu estou com muita saudade do pessoal de lá que nunca mais eu vi. Né? Então, essa é a minha vontade. Se der certo, de ir, amém. Se não der, amém também. Vivo em casa. A partir de amanhã meu marido começa a trabalhar. Ele já tinha um serviço para fazer ontem, não foi por causa de mim. Hoje, ele disse ontem que hoje ele ia. Não foi até agora, provavelmente não vai por causa de mim. Né? Então, mas a partir de amanhã ele tem que ir. E eu vou ficar aqui com Deus e meu cachorro e minhas plantas. E pronto. Só vou pedir para ele deixar, afastar a mesinha ali da sala ali, ó. Deixar o espaço para mim passar do quarto para cá, cadeira de roda. E deu. Porque na cadeira de roda não tem como cair, né? Vou mandar ele deixar a mangueira esticada ali para me molhar minhas plantas amanhã. E vou molhar de cadeira de roda como eu já molhei muitas vezes, que eu já mostrei para vocês. Quando eu estava com muita dor na minha perna esquerda. Eu não faço plano para o futuro. Porque eu sempre digo, o futuro a Deus pertence. A gente às vezes pensa que futuramente eu pretendo
se Deus quiser, né? Mas a gente nunca deve almejar nada sem antes pôr Deus acima de tudo e todos, né? E principalmente em riqueza, em dinheiro, poder. Deus, ele não é Deus de prosperidade. Muitas vezes a gente vê pessoas que só pregam prosperidade. Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus que tudo vê, que tudo sabe. E que nos dá, sim, a força e a inteligência para nós adquirirmos o que nós queremos. Mas ele nos dá. Ele nos capacita. Nos dando saúde. Nos dando força. Nos dando entendimento. Nos dando os dons do Espírito Santo. Para que nós chegamos até ele. Para que nós chegamos a alcançar o que nós queremos. Certo, gente? Ontem eu vi até um stories de uma menina, eu não sei o nome dela. O stories não, o shots. Menina chorando porque ia ter que parar um pouco no YouTube, porque ela estava fazendo faculdade. Estava sendo muito cansado para ela. Porque às vezes as pessoas olham para ela e dizem, é fácil, tu és tão inteligente. Não é fácil não, gente, fazer a faculdade. É muito difícil. Só se a pessoa for daqueles, o nerd que diz, né? Porque é muito difícil fazer uma faculdade. A gente ter trabalhos e mais trabalhos, provas e mais provas, é bem difícil. E claro que, lógico, essa menina seria boba de dizer que ia desistir da faculdade por causa do YouTube, né? Porque é a única coisa que a gente leva dessa terra. É o que a gente aprende. É a nossa lição, é nosso trabalho. Que hoje em dia, até para tu pegar um serviço, como é que é o nome do lugar que a Juscelene falou? Que era para pesar farinha, alguma coisa assim, sei lá. Pediram para ela o ensino médio. Quem é que não sabe quando é 1 quilo? Pediram o ensino médio. Então hoje, às vezes a gente tem tanta inteligência, mas se a gente não tiver uma faculdade, se a gente não tiver um estudo, pelo menos um ensino médio, a gente não chega em lugar nenhum, não. Só fazendo faxina mesmo. E olha lá, se amanhã, até amanhã depois não pedir também o ensino médio para fazer faxina. Então, gente, é isso. Então, enquanto durar a terra, o plantio e a colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão, ou seja, jamais não acabará o mundo. E jamais cessarão as misericórdias de Deus. Então é isso aí, gente. Desculpa, foi uma reflexão junto com um desabafo. Vocês sabem que eu gosto de falar sempre algo da minha vida. Então que vocês reflitam essas palavras que eu li. Vá lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. E tirem as suas próprias reflexões das suas mentes. E busquem sempre. Busque ter planos, sim. Mas planos com Deus. E planejar o seu futuro, sim. Com Deus. Com muita fé. Com muito amor. Porque o plano maior que nós podemos ter para o nosso futuro, porque ninguém sabe se eu morro hoje, se eu morro amanhã, se eu morro depois, é ganhar a salvação eterna. Esse é o maior plano que a gente tem que pensar para o futuro. Porque o nosso futuro é daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 10 minutos. Já é o nosso futuro. Então esse é o meu plano maior. É ganhar a salvação eterna. E é isso que eu vivo buscando. Então um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente. Um ótimo domingo a todos. E até mais. Quando eu puder fazer videozinho aí nas minhas plantas, eu faço. Eu retorno a fazer. Por enquanto tá meio complicado, né? Amanhã, se eu conseguir molhar, eu mostro para vocês elas molhadas, de cadeira de roda. Mas sabe como é que é de cadeira de roda, né? Eu vou passando o celular, um pouco de planta, quando eu vou ter que mudar, eu jogo o celular pro meu colo, daí fica tudo escuro, eu tenho que cortar aquela parte. Mas, a gente dá o jeito, porque eu já fiz isso já 2 vezes, eu acho, se eu não me engano, de molhar as plantas aí na cadeira de roda. Então é isso aí, gente, um beijão no coração de todos vocês. E mais uma vez, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre a vida de vocês.